Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Pessoal, estamos aqui mais uma vez estudando sobre o tema Vida, Morte e Eternidade. Hoje nós vamos estudar sobre a esperança do Novo Testamento. Bom, espero que vocês estejam aí curtindo, comentando, compartilhando. Nós estamos aqui já na oitava lição, no oitavo vídeo, no oitavo tema dessa série. Já estamos caminhando aí para o finzinho dessa série. Já ouço aqui os sininhos, do Natal chegando, mas que bom que estamos firmes e fortes aqui todas as semanas estudando aqui a Bíblia. Ok, pessoal? Hoje nós vamos ter a participação do Ricardo e do Marcos André, como de costume aqui nos últimos vídeos. Nós teremos aqui na ponta da linha e nós não teremos aquela ponte literária novamente, tá? Pessoal, orem aí a Deus para que o projeto Entre Linhas se organize, para que a gente possa aí preparar um conteúdo mais legal para vocês. E com certeza, nós somos os primeiros abençoados com isso, ok, pessoal? Mas é isso aí, então, por enquanto, chama a vinheta. Bom, pessoal, esse é o momento de nós conferirmos, então, os comentários das entrelinhas. Nosso muito obrigado a você que tem dedicado um pouquinho do seu tempo, comentado, dado seu feedback. E essa parte está animada, como sempre, aqui tivemos vários comentários, E começando aqui nas Olimpíadas dos comentários, nós temos aqui uma vencedora, a Quintal da Fartura, ou Quintal da Fartura, na verdade, Não estava recebendo as notificações do vídeo, então a responsável aqui pelo Quintal da Fartura, não estava recebendo. E realmente, pessoal, lembre-se de sempre deixar o sininho acionado lá no máximo para você receber todas as notificações. Ero Prado, vocês são ótimos, tenho aprendido muito com vocês. Deus abençoe sempre a todos. Obrigado, Ero, pelo seu feedback aí, pelo seu retorno, pelo seu comentário. E que bom que você tenha aprendido muito, porque isso incentiva a gente a continuar preparando esse material que está corrida a vida, mas estamos aqui firmes e fortes com a graça do Senhor. Edilza Nascimento, nossa irmã querida aqui, bom sábado, vídeo curtido e compartilhado e comentado, como nós estamos lendo aqui. Boa semana a todos, um abraço, Edilza, espero aí que você esteja bem e a sua família também. Lições fortes da Bíblia, olá meus irmãos, Deus te abençoe hoje e sempre, isso aí. Tânia BR diz assim, uau, cheguei quase na frente, quase, Tânia, mas não deu para pegar o pódio nas Olimpíadas dos comentários, Mas que bom que você comentou, isso é muito legal pra gente, Ela diz assim, hoje na classe geral, usei entrelinhas que o Marcos apresentou semana passada, todos gostaram. Sobre o Ricardo, é necessário ficarmos tranquilos. Amo vocês, meninos. Isso aí, muito obrigado, Tânia BR, e usando aí o conteúdo do Entre Linhas, que essa é a nossa motivação inicial, Produzir o material daquilo que a gente tem estudado, aprendido e compartilhando aí com vocês e vocês compartilhando e aí a gente se ocupa, com as coisas eternas. Adriana Kuhn diz assim, boa tarde, queridos pastores virtuais Lúcio, Marcos e Ricardo. Sábado, tamo junto, lição na mão, vamos que vamos. Para mim, uma lição de hoje, que é a sétima, até a volta de Jesus. É isso aí. Uma semana abençoada a todos na paz do Senhor Jesus. É isso aí, Adriana. Estamos aí firmes e fortes, assim, de hoje até a volta de Cristo, se Deus quiser. E, pelos eventos não estamos muito longe, tá? Adriana Kuhn também comenta assim, ui, tá frio aí, hein? Ricardo de touca, casaco, aqui tá quente. Nós tivemos uma frente fria aqui, Adriana. E ainda hoje de manhã estava 18 graus aqui hoje de manhã. E não adiantou orar pela paz nas eleições, Ricardo? Ficou afetado. Mas vamos continuar orando. Deus está nas mãos de nosso Pai do céu. Vai dar tudo certo. Com certeza nossa vida está nas mãos do Senhor, pessoal. Não está na mão de presidente, não está na mão de governador, não está na mão de ninguém, está na mão do Senhor. Quer dizer, se assim você colocá-la, ok? Porque Deus é um cavalheiro e Deus respeita a escolha de cada um. Boa tarde, pastores virtuais que amamos muito, diz aqui a Valdenice Cerqueira. Adoro muito, ouvir as explicações da lição com amor divino. Lúcio, Ricardo, Marcos, Alexandre sendo aguardado, Alexandre. Hashtag CCC, deixa eu fazer com essa mão, CCC, curtido, comentado e compartilhado. Obrigado, Valdenice. Marineide Araújo, parei aqui para estudar a lição e você veio com esse assunto de política que estou evitando. Vou para outro canal. É isso aí, Marineide. Infelizmente, tivemos que tocar. O Ricardo, na verdade, que tinha afetado tanto a vida dele, mas, graças a Deus, estamos bem aqui.
E novamente, né, Marineide, né? Tomara que você tenha achado um canal legal também, para você continuar estudando e quando puder, volte aqui no Entre Linhas aqui, para a gente continuar explorando as entrelinhas aqui da lição. Genésio Mioto, essa lição fala da ressurreição de Jesus e na próxima semana vem falando da ressurreição do ser humano por ocasião da sua volta, né? Um bom estudo a todos, que Deus os abençoe e os proteja. Aí sim, né, Genésio? Esse é o pensamento, né, que tem que ocupar as nossas mentes, é isso que tem que ocupar as nossas redes sociais, né, nosso status no WhatsApp, no Instagram, no Telegram, é compartilhar sobre a volta de Jesus e não a volta de ninguém, né, para lugar nenhum. Shirley Barros, saudades do Alexandre, nós também aqui, Shirley, sério mesmo, a gente conversou, a gente é da mesma igreja, tá, pessoal? Mas graças a Deus a vida dele tá bem, ele, a esposa, e estamos colocando tudo em dia. Na 14ª lição ele vai estar aqui, se Deus quiser. Todos são especiais e insubstituíveis. Quando um não está, faz muita falta, Shirley diz, né? Pois cada um tem sua peculiaridade especial. Amo estudar com vocês sempre. Realmente, Shirley, cada um é individual, né? Tem o seu perfil, tem a sua palavra. Eu também, né? Eu não falo muito, só falo essa parte aqui da apresentação, mas eu gosto da fala de todos, né? Do Ricardo eu aprendo muito, do Alexandre também eu aprendo, do Marcos eu aprendo muito. Então, por isso que eu estou aqui no canal. E é uma bênção na minha vida fazer parte aqui do Entre Linhas. A Marta Matoso, boa tarde, agradeço as orações pela Juliana, Juju, né, que dormiu no Senhor. Pedimos que as orações continuem então pelo seu Joabe e também pela sua mãe Valéria e pelos seus irmãos Vinícius, né, seu irmão Vinícius e o restante da família. É isso aí, Marta, né, continuamos em oração, um momento difícil, não fomos criados para morrer, a morte é uma consequência do pecado, né? Mas louvado seja Deus que já ele está voltando e se Deus quiser, né, Juju e todos os nossos queridos, né, poderão aí estar presentes diante da glória de Deus, não pelo nosso mérito, porque nós somos um monte de pó, né, vou usar essa palavra já, porque esse vídeo aqui é sem censura, né, nós somos um monte de pó, né, mas é pela graça, pelo amor de Cristo e pelas transformações que o Espírito Santo vai fazendo em nossa mente, né? Dia a dia. Então que Deus esteja lá com o seu Joabe e também com a dona Valéria e o irmão Vinícius, o irmão da Juju, o Vinícius, ok? A Marta também diz assim, peço oração agora pela Daniele Gomes Cavalcante e a sua filha Carolina. Peço orações por minha saúde também, a Marta. Vamos colocar em oração, pessoal. A Daniele aqui. Quem tem um caderninho de oração, anota. Marta, você que é uma mulher de oração, fala com o Michel, no grupo aí do Família Entre Linhas. Participe do projeto de oração, muito bom mesmo. Já estou aí mais de um ano participando com eles, né? Na verdade já foi descendendo, né? Então fica a dica, Marta. Acha aí o Michel Prado, tá? É do perfil Prado Inox. Converse com ele, com certeza ele vai te integrar no projeto. Genésio Mioto, nessa lição aprendemos sobre a ressurreição de Jesus. Ele repetiu aqui o comentário, perdão. Helena Saraiva, boa tarde, feliz sábado, CCC, curtido, comentado e compartilhado, hashtag fui até o final, né? Meninos, vocês são uma bênção, feliz semana a todos, né? E ela diz assim, amém, 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 Senhor Jesus, é isso aí. Vegetariano Consciência, que é a Beth, gravei, Beth. Tomara que ela tenha colocado. Colocou no finalzinho, tá vendo? Quero agradecer pelas orações. Infelizmente, o meu cunhado, né, que estava com câncer no pâncreas, se eu não me engano, né, faleceu. Mas estamos com a esperança da eternidade. Amém. É isso que nos alimenta cada dia. Orando pelo tratamento de mama da sua cunhada, né, a Ana, que está também, né, vai fazer a última químio vermelha, são 3, né, para quem passou por isso sabe, a última químio vermelha na próxima semana e graças a Deus mesmo, o tratamento dela está bem tranquilinho, assim, ela está muito feliz, né, e continuamos sempre orando, eu tenho orado toda manhã por ela, nos grupos nós estamos orando, aqui a Beth tem orado, né, orando pela cunhada do Lúcio, a Ana, já decorou meu nome, né, Beth? Decorei, vegetariano, meu cérebro associou aqui, Vegetariano Consciência e a Beth. CCC, estamos juntos, beleza, Beth, valeu aí pelo carinho, valeu pela companhia aqui no Família Entre Linhas. A Sandra Bittar, Sandra querida, sempre deixando aquele comentário,
Ela diz assim: oi meninos e a todos aqui da família Entre Linhas, espero que estejam bem e para as questões com dificuldade ou desafios a enfrentar, acreditem, ela diz assim, o nosso Deus é o Deus do impossível e Ele está sempre no controle. Como na lição 6, vejo também na lição 7 que a afirmação está consumado é o que nos move e, confesso, necessito estudar, refletir, meditar e aprofundar ainda mais o entendimento nessa frase. De tudo que tenho lido, ouvido e visto, o está consumado, diz aqui a Sandra, é tão imenso, tão significativo, que mais uma vez não tenho palavras, mas sinto, percebo. A verdade, ela é única. Hashtag fui até o último Lúcio, volta aí Alexandre, hashtag muito agradecido a Deus e a vocês pelo empenho na missão de estudar as Escrituras Sagradas. Grande abraço, um abraço enorme Sandra, que vocês possam receber também de volta esse carinho que vocês dão aqui pra gente. E o penúltimo aqui comentário, Marinalva Ferreira, lá de Astúrias, Espanha, também já decorei. Oi gente, feliz semana, vivo fora do Brasil, lá em Astúrias, mas minha família está toda aí. É triste de ver a situação política nesses últimos dias, né? Mas pior é ver como o povo agride o próximo para defender políticos, somos irmãos, seres humanos, né, Marinalva? Temos que orar por esse povo que estão como demônio para que reconheçam que quem controla tudo é Deus. É tempo de buscar a Deus, porque o amor está se perdendo até mesmo entre o povo de Deus, né? É tempo de clamar pela porção do Espírito Santo, orar pelos pedidos de cada um aqui explanado. Abraço desde Astúrias, Espanha. Isso aí, Marinalva, estamos sintonizados. Vamos orar e sermos felizes aqui, porque estamos na graça de Cristo, sabe? Nós temos aqui o sábado, amanhã mesmo, vamos desejar feliz sábado para todo mundo, né? Então, por quê? Ou hoje, né? Todo mundo de manhã, né? Desejou feliz sábado para quem está assistindo sábado à tarde. É feliz sábado de verdade, irmão. Senão seria triste sábado para você, triste sábado para você. E aí o João Cavaco traz aqui para nós vários comentários, ele coloca aqui em tópicos, subtópicos, ele, né? Capricha aqui nos comentários dele. Ele começa aqui, né? Comentando. Cristo vence o pecado levando esses pecados pela sua morte, ele coloca aqui em 2 Coríntios 5. Vence a morte pela sua ressurreição com poder, João 10. Onde o diabo diz morre, Deus diz vive. E onde o diabo diz vive, Deus diz morre, João 12. Na ressurreição, há a parte das evidências, da profecia e espiritual. O mais importante é que Cristo representa e Ele é a ressurreição de todos. Sejam crentes ou descrentes, seja para a vida eterna, seja para a morte eterna. E ele coloca aqui, questões conclusivas, né? Em quem o ser humano acredita para ser semelhante a Cristo? E ele coloca nas conclusões, tem mais, confira aqui, né, todo o comentário dele, nas conclusões ele coloca assim, a morte e a ressurreição de Cristo são a relação entre Deus, a criatura e o universo, que permitem a eternidade da liberdade criacional do amor, da verdade e da vida de Cristo pelo Espírito Santo. Obrigado aí, João Cavaco, ele não assinou. Olha, ele não assinou esse comentário dele, mas nós já sabemos, João Cavaco, lá de Lisboa, Portugal, na União Europeia. Um abraço para você, irmão João. Não desapareça, que a gente sente saudade aí de você também. Ok, pessoal? Muito obrigado pelo seu comentário, obrigado pelo seu carinho, né? Obrigado pelo seu tempo aí, que é super valioso. Eu sei porque eu sou também um consumidor, né, frequente de conteúdo do YouTube, né? E eu sei como é difícil a gente parar num certo conteúdo, parar, dar um oi, mandar um abraço. Então a gente, né, eu reconheço isso, eu recebo com o maior carinho todos nós aqui do canal. Então muito obrigado mesmo, beleza pessoal? Bom, agora nós vamos então entrar na parte que interessa, né, que é aqui na ponta da linha. Vamos estudar sobre a esperança, né, do Novo Testamento. E nós precisamos estudar mais, pessoal. Precisamos estudar a lição, a Bíblia, o Espírito de Profecia. Temos o projeto, né, o Impacto Esperança 2023. Espero que você já tenha adquirido seus livros, né, o Grande Conflito particular, né, que a sua igreja vai adquirir, mas para o projeto, mas o seu particular, porque nós precisamos, pessoal, inundar esse mundo com a verdade, ok? Vamos então iniciar essa parte mais espiritual e para isso eu peço que você, em reverência, caminhando, pedalando ou mesmo diante da sua TV aí, vamos orar, ter uma palavra de Deus antes, né, de iniciarmos esse estudo sobre a palavra dele. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, somos gratos a Ti, Senhor, porque diante de guerras, diante de tragédias, de tempestades, furacões, diante de tantas calamidades, o Senhor nos dá, ó Pai, a grande esperança que o Senhor está voltando e também nos dá o rumo, né, para que nós busquemos coisas do alto,
para que nós vivemos, ó Pai, sob a Tua graça, para que nós possamos estar aqui na terra, sim, mas com os olhos no céu, Pai. Nos ajude agora que vamos estudar a Tua palavra, né, que cada palavra aqui, preparada pelo Ricardo, preparada pelo Marcos, que a gente possa aprender cada vez mais e compartilhar com aqueles que estão ao nosso redor, que nós sejamos fonte de paz, de tranquilidade, de luz. Ó Pai, nunca o contrário. Por favor, isso nós lhe pedimos, não porque nós merecemos, mas é no mérito daquele que adoramos a todo dia, no mérito de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Bom, pessoal, então agora chega aí, Ricardo, vivo, respirando sem ajuda de aparelhos, para trazer aqui para nós na ponta da linha. Bom, gente, vamos lá. Lição 8. A esperança do Novo Testamento. Então, seguindo o protocolo aqui, eu separei algumas palavras em hebraico sobre o título da lição. A primeira palavra é esperança. Separei 3 palavras para vocês. A primeira é tekivá, que significa esperança numa conotação de expectativa e numa denotação de cordão. Então, num significado um pouco mais literal, ela pode ser sinônimo de expectativa, e alegórico, um significado um tanto mais alegórico, ela pode significar o cordão. Ou outra palavra que é prima dela ali, é parente, é da mesma parentela, é torrelá, que significa esperança no sentido de fé. Agora, fé aí no sentido de convicção mesmo, você esperar algo. E a terceira palavra que eu trouxe é tecumá, que esta palavra ela tem um link muito interessante com o binômio que nós encontramos logo depois, esperança no Novo Testamento. O Novo Testamento em hebraico é Brit Hadashah, é a aliança do renovo. E tecumá pode significar renovação, pode significar renascença, consistência, substância ou existência. Então, de certa forma, se nós utilizarmos esta terceira palavra, seria até poético ou redundante, porque a poética hebraica ela é muito redundante. Então, terumá significa renovação, e a Brit Hadashah, terumá é esperança, né? E a Brit Hadashah é a aliança do renovo, é o Novo Testamento. Brit Hadashah literalmente significa aliança renovada, ou aliança do renovo, a aliança da renovação, mas é traduzido mais comumente por Novo Testamento. Depois, no verso áureo, verso para memorizar, nós vemos lá o seguinte texto, 1 João 5, 11 e 12. O testemunho é este, que Deus nos deu vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Eu trouxe, gente, aqui algumas expressões em grego e um hebraísmo com relação ao verso áureo. Mas eu vou dar uma olhadinha no primeiro parágrafo, porque eu não vou precisar repetir depois o que é o hebraísmo do texto grego. Vamos lá, primeiro parágrafo na ponta da linha. Embora escrevessem em grego, todos os escritores do Novo Testamento, da Brit Hadashah, com exceção de Lucas, eram judeus. É claro, abordavam a natureza do ser humano a partir da perspectiva hebraica integral, e não de acordo com a visão grega pagã. A gente sempre repete aqui no canal para explicar o porquê que mesmo estudando textos do Novo Testamento, a gente vai atrás de palavras em hebraico, vai atrás em correspondentes da língua grega na Septuaginta, que é o Velho Testamento que foi escrito em grego, para encontrar os correspondentes
grego para o novo, para a gente saber, para a gente chegar ao pensamento hebraico, é o hebraísmo no texto grego. E nós vamos fazer isso agora no verso áureo. Vamos procurar isso. Com qual palavra? Justamente com a palavra testemunho. Essa expressão é martúria. Martúria, no The Strong, consta o seguinte, que martúria, que é traduzido por testemunho, é ofício dado aos profetas que testificam sobre ou acerca de eventos futuros. Martúria é uma palavra que nós encontramos na Septuaginta, que também é correspondente para uma forma de lei. Nós temos várias palavras para a lei. Nós temos a Torá, que é a lei enquanto instrução, que o correspondente grego é nomos. Nós temos também mitzvah, que é lei no sentido de mandamento. Que o correspondente grego é entole. E nós temos o edut, em hebraico, que o correspondente grego é martúria, que é testemunho no sentido de mandamento. Os profetas testemunhavam, apresentavam os testemunhos, que são... Qual seria a diferença, gente? A diferença é que haviam atos, os profetas, eles explicavam a lei com a sua própria vida e com atos simbólicos. Vamos lembrar alguns profetas. Nós temos, por exemplo, Gomer e Oséias. Ele pregava que o Eterno era como se fosse um marido que sempre estava atrás da esposa, que insistia em rejeitá-lo, que insistia em se prostituir. Então Oséias teria ido. Existe uma interpretação que aquilo pode ser alegórico, outros entendem que aquilo não é alegórico, que aquilo é literal, que realmente ele passava por aquilo. Vamos deixar de lado, não é isso que nós estamos focando agora, é só para entender o que é edut, o testemunho, o sentido do mandamento. E ele, alegoria ou não, ele tinha uma esposa que fazia a mesma coisa com ele que Israel fazia com o Eterno. Se prostituía para deuses pagãos. Então nós temos, por exemplo, Jeremias e o testemunho, ele com o jugo no pescoço, simbolizando a sua mensagem, a mensagem de que Israel seria subjugada por um espaço de tempo limitado. Foi profetizado, inclusive, quanto tempo seria. Então vamos lá, gente. Depois, seguindo na ponta da linha do sábado, o foco da lição de sábado e da lição como um todo também é enfatizar que esta esperança não era algo inédito. Nós vemos aqui no segundo parágrafo, a esperança cristã não era nova, mas um desdobramento da antiga esperança. Gente, nós falamos aqui no canal, inclusive, daquela visão judaica de hoje, inclusive, eles olham o Velho Testamento e identificam Benei Yudá, filho de Judá, Benei Yosef, filho de José. E é o Mashiach. O Mashiach teria essas duas características, Benei Yudá, Benei Yosef. Benei Yudá é a característica do Mashiach como rei, assim como Davi foi rei, Salomão foi rei. E Benei Yosef é o Mashiach sofredor. E os cristãos olham para o Velho Testamento e identificam também no Velho Testamento essas duas características.
Só que nós olhamos para Yeshua HaMashiach, ou seja, Jesus o Cristo, e identificamos nele as duas características. Então aí existe uma batalha ideológica, uma batalha de signos, uma batalha de interpretação, de valoração, de significados do texto do Antigo Testamento, dos textos da Torá, dos Salmos, dos profetas, dos Naviim. E adotando o ponto de vista cristão, o autor da lição, ele já traz alguns exemplos. Cristo mencionou, isso na Brit Hadashah, Novo Testamento, que Abraão previu o seu dia e alegrou-se. Onde foi isso, gente? Ele falou isso para os fariseus, para os judeus da época. Mas como você não tem pouco mais de 30 anos e já viu Abraão? E ele responde, mas antes de Abraão, eu sou. E eles obviamente identificaram, acreditamos nisso, adotamos essa interpretação, que eles associaram com o Velho Testamento quando diz também Ehyeh Esher Ehyeh, eu sou o que sou, que ele estaria atribuindo para si características do Eterno, quando ele diz eu sou o que sou. Antes de Abraão eu sou, antes de Abraão. Daí ainda o autor traz o exemplo do livro de Judas, que afirmou que Enoque profetizou sobre a segunda vinda de Cristo. E cita o livro dos Hebreus, que fala que os heróis da fé esperavam uma recompensa celestial que não receberiam até que recebêssemos a nossa. Essa declaração não teria sentido se a alma deles já estivesse com o Senhor no céu. E a última citação, o último parágrafo na ponta da linha, vai falar sobre que João refutava a teoria da imortalidade natural da alma ao enfatizar que somente aqueles que estavam em Cristo, ou seja, Yeshua HaMashiach, teriam vida eterna. E conclui, terminamos aqui o sábado, portanto, a esperança do Novo Testamento é centrada em Cristo, sendo a única esperança de que esta existência mortal um dia tornará imortal. Bom, gente, então vamos agora para a lição de domingo, a esperança além desta vida. Aí nós temos duas expressões hebraicas muito interessantes também que eu trouxe para vocês, dois binômios. Uma é o Olam Resé, que é esta vida aqui, a vida terrena aqui, que nós estamos vivendo nesse grande conflito, e o Olam Rabá, a vinda do porvir, o vindouro, que seria, seja na visão judaica, seja na visão cristã, a era messiânica. Obviamente, no caso dos judeus, eles estão falando da primeira vinda, porque eles acreditam que o Mashiach ainda não veio. E sobre o nosso viés, a segunda vinda. Mas a expressão ela é possível de ser utilizada independente do viés ideológico, da valoração do texto. E nós temos, logo no primeiro parágrafo, o autor da lição na ponta da linha vai falar sobre Heródoto, historiador grego, que segundo o próprio autor traz aqui, viveu entre 485 e 425 AC. Ele era de Mileto, ele recebeu de Cícero o título de o pai da história. Historia em grego significa pesquisa, por causa do seu estilo do seu texto, que ele mesclava, ele fazia pesquisa sobre história, ele falou sobre a invasão dos persas na Grécia, e alguns acusavam ele também de fake news, obviamente não se utilizava esse binômio na época, mas ele vai
o autor da lição vai trazer esse filósofo, seja o pai da história ou não, vai falar que ele escreveu sobre uma tribo em que, quando alguém nascia naquela tribo, se começava um período de luto por aquele bebê recém-nascido, pois eles previam o sofrimento que a criança enfrentaria na fase adulta. E o ritual pareceria estranho, mas havia uma lógica dentro da tribo. Depois, o autor da lição vai dar um salto. Ele vai sair de 485 ou 425 a.C. e vai para o século 20 nos Estados Unidos da América e vai trazer para a gente o seguinte exemplo de um anúncio que dizia o seguinte: para que viver se você pode ser enterrado por $10? E depois o autor da lição, se utilizando desses dois exemplos, um num passado bem distante, outro nem tanto, no século passado, ele vai dizer o seguinte, gente, que a vida pode ser difícil e vai estabelecer um paralelo, mas ela é mais difícil, segundo o autor da lição, para quem tem esperança, segundo ele fala aqui, nada além, que não existe nada além desta curta e conturbada existência, ou seja, aquilo que nós chamamos de Olam Rabá, Olam Rezé, Olam Rezé, ou seja, esta vida aqui. Bom, gente, muitos que estão ouvindo já tiveram contatos com pessoas que são ateus, que não acreditam, que acaba aqui. Tem várias pessoas assim. E a gente pergunta, eu já perguntei para essas pessoas como eles encaram a coisa, e eles não se apresentam como infelizes. E por que eu estou trazendo isso? Logo neste ponto aqui da lição, que o autor justamente vai dizer isso, que muito se fala sobre a falta de sentido da existência, uma vez que não apenas morramos, mas temos a percepção de que vamos morrer. Essa percepção torna a vida aparentemente insignificante e vazia. Se você perguntar para um ateu, para um agnóstico, ele não vai dizer isso, não vai concordar com isso. E muito provavelmente irá se sentir ofendido com esse tipo de afirmação. Esse tipo de discurso é um discurso muito complicado, é um discurso ofensivo para essas pessoas, e nós devemos ter a sapiência, o cuidado, porque não temos, enquanto cristãos, nenhum interesse em utilizar um discurso pura e simplesmente para agredir, para causar desconforto. Se você deseja pregar o Evangelho, esse é o pior discurso possível para você desenvolver com um ateu, com um agnóstico, com uma pessoa que tem lá suas dificuldades para acreditar na existência do eterno, na existência do divino, mesmo que você acredite. Então, um pouquinho de bom senso na escolha do discurso. Se você acredita nisso, se você comunga com essa ideia e você deseja levar o Evangelho a essas pessoas, esse é o discurso menos indicado. Era essa ressalva que eu queria fazer aqui para vocês. Então vamos continuar. Um pensador se referiu aos seres humanos como nada além do que, abre aspas, pedaços de carne estragada em ossos de desintegração. Bastante macabro, porém é difícil argumentar contra esta lógica. Bom, depende, gente, do ponto de vista que a gente olha. É óbvio que as misérias desse mundo, né, as maldições que recaíram sobre a humanidade depois do lapso, depois do pecado, e a transitoriedade
da vida, ela nos lança uma nuvem sombria sobre o futuro. A gente sofre vendo os outros sofrerem, vendo pessoas passando necessidade, e até quando você pratica tzedakah, ou seja, ato de justiça, ato de caridade, dando um pão, dando um bolo, ainda causa uma tristeza naquilo, porque você sabe que aquele ato que você fez corretamente, porque é isso que os profetas, que Navim, é isso que Cristo ensinou a fazer, que vai matar a fome daquela pessoa naquele momento, que você vai embora e que aquela pessoa vai depender de uma outra pessoa que pratique tzedakah. E esse tipo de coisa, é óbvio que esse tipo de coisa cria uma nuvem sombria sobre a nossa mente. Nós podemos olhar por esse lado, mas ainda existem evidências, indícios na natureza humana do Criador. Esses indícios podem ser percebidos. Já tivemos várias e várias lições falando sobre isso. Então, outro cuidado quando formos tocar nesse ponto da lição é a questão do 8 ou 80. Não é porque existe esse lado escuro das maldições que recaem sobre o ser humano que é apenas isso que nós podemos ver na natureza, ver no ser humano. Não. Ainda há indícios, ainda há coisas belas que não foram totalmente corrompidas pelo pecado. Então nós podemos olhar também isso. Então vamos, feita essa ressalva, vamos seguir. Depois, aqui no meio da lição de domingo, é pedido para que nós leiamos 1 Coríntios 15, 12 e 19. Segundo Paulo, qual é a relação entre a ressurreição de Cristo e a esperança de nossa própria ressurreição? Bom, o apóstolo Paulo vai fazer essa correlação entre a morte de Cristo, entre a ressurreição de Cristo, entre crer nessa ressurreição, que existem consequências lógicas. Se você crê que Cristo ressuscitou, então você crê que os mortos também irão ressuscitar. Deve crer, é uma consequência lógica. Se você não crê que Cristo ressuscitou, então dificilmente irá crer que os mortos irão ressuscitar. É óbvio que ele está falando para um público específico, que existem religiões que podem até acreditar em ressurreição, ou em reencarnação, ou reencarnação somada com ressurreição, como nós falamos já semana passada, de um segmento do judaísmo que acredita em reencarnação e em ressurreição ao mesmo tempo. A gente acha que isso é excludente, né? Ou se acredita em um, ou se acredita em outro. Não, existem segmentos religiosos por aí, dos mais variados, muito ecléticos, com várias combinações, aí que nós não devemos colocar tudo numa caixinha, achar que um exclui o outro. Mas o apóstolo Paulo está dizendo para um público específico. Para um público específico de judeus e de gentios que estariam ali naquele contexto do Mashiach ressuscitado há pouco tempo. Então ele está falando para eles, não está falando para a humanidade. Ele não está criando uma regra dizendo que não existam religiões assim. Não, está falando para aquelas pessoas. Então nós temos que analisar o contexto. Então ele faz essa equiparação para aquelas pessoas. Não, se vocês acreditam, se vocês são judeus, se vocês são cristãos, se vocês acreditam no Mashiach, porque naquela época não havia essa distinção entre judeus e cristãos, não. Se vocês acreditam que aquele que vocês viram é o Mashiach e que ele ressuscitou, então vocês acreditam que os mortos também ressuscitarão. Se não acreditam, se não acreditam que ele ressuscitou, então nossa fé é vã. É isso que nós vemos aqui. Paulo foi claro. Nossa ressurreição está ligada à ressurreição de Cristo. Se os mortos não ressuscitaram, significa que Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, o que ocorreu? Aí abre aspas, é vã a fé que vocês têm
e vocês ainda permanecem nos seus pecados, nos seus pecados, nós podemos também falar do hamartia, que seria o pecado no sentido do errar o alvo, que é o hatat. O hamartia é o grego e o hatat é o hebraico, é o errar o alvo, é o pecado que também pode ser o hatat, que significa pecado, no sentido de errar o alvo, também pode ser o cordeiro que expia o pecado. Com a mesma palavra você tem as duas coisas, tanto o pecado do homem, como o cordeirinho que expia o pecado do homem. Tudo isso é hatat. E seguindo Paulo, o autor da lição vai dizer que Paulo afirmou em 1 Coríntios 13:32 o seguinte, abre aspas, se os mortos não ressuscitaram, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. E nós temos ainda a última citação que o autor da lição vai buscar, o Salmo 90, abre aspas, diz o seguinte, os dias de nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. E o autor da lição não traz aqui, a gente traz aqui, para vocês, e o que passar disso é enfado, é canseira, tudo passa muito rápido, e nós voamos, e a expressão aqui é essa expressão, ela pode significar voar para longe, voar para ao redor. E por fim, citação de Ellen White, que diz o seguinte, o céu vale tudo para nós, e se o perdemos, tudo perderemos. Filhos e filhas de Deus, mensagens, página 349. Bom, gente, vamos lá então. Segunda-feira, virei outra vez. O autor da lição pede que nós respondamos a seguinte pergunta. Já se passaram 2000 anos desde que Jesus prometeu voltar. Como podemos ajudar as pessoas a ver que esta promessa é relevante até mesmo para a nossa própria geração? E ele também nos pede para lermos João 14, 1-3, que diz o seguinte. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não vou-lo teria dito, pois vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejai vós também. A gente pode dar uma continuadinha. E vós sabereis o caminho para onde eu vou. Bom, gente, então o autor da lição, ele nos traz esse texto e uma palavra que eu destaquei aqui para vocês, gente, é tarazo, essa questão de não se turbe o vosso coração, turbar o coração, ou a mente. A gente pode buscar lá no hebraísmo a expressão hebraica para coração também é mente, então não turbar a mente, mas a expressão grega aqui, tarazo, é agitar a mente ou o coração, sacudir, preocupar, tornar impaciente, ansioso, angustiado. Tá, então, pera lá. Por que você separou essa palavra para responder aquela pergunta da lição? Como podemos ajudar essas pessoas, inclusive nossa geração, por que isso é importante? Gente, muitos sociólogos, psicólogos falam que a doença do século XXI é justamente depressão, angústia, essa impaciência, essa ansiedade,
preocupação. É o problema do nosso século, do nosso tempo, da contemporaneidade, desse período em que a gente vive. Importante uma ressalva, gente. Depressão é um quadro patológico. Nós não podemos fazer como os amigos de Jó e falar que a pessoa que está em depressão é porque ela não tem Deus. Isto é o mesmo, é fazer o mesmo do que os amigos de Jó fizeram com ele. Tem toda uma questão lá, uma questão bioquímica, a química do cérebro, que obviamente que existe uma interação entre a bioquímica do cérebro, os nossos pensamentos, mas é necessário um acompanhamento médico, é necessário uma ajuda de um profissional e também é importante esta mensagem da Boa Nova. Ela também serve, ela pode ajudar as pessoas, ela pode ser um mecanismo para levar as pessoas a encontrar um consolo para a agitação, para a preocupação, para a impaciência, para a ansiedade, para a angústia. Todas palavras, por isso que eu fui buscar a tradução para tarazo, que é traduzido por turbar o coração. Depois do primeiro parágrafo, nós temos aqui 4 vezes no livro do Apocalipse, Jesus declarou, abre aspas, venho sem demora. Apocalipse 3:11, Apocalipse 22:7, Apocalipse 22:12 e Apocalipse 22:20. Por que o autor da lição fala que Jesus e não fala que foi João? Logo no comecinho do livro, gente, do livro Apocalipse, em grego, o significado é a revelação. E logo no comecinho do livro, João fala que é a revelação de Yeshua, é a revelação de Jesus Cristo. Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, Jesus o Cristo. Só que ele também fala que foi-lhe dado por intermédio de seu anjo e foi notificado por ele, por seu escravo, seu servo, João, ele próprio. A expressão grega lá é hautou, que significa pode ser um acordo, um contrato. Então, por isso que o autor fala que Jesus disse. Depois, o autor da lição ele vai trazer para a gente, vai pedir para a gente logo ali na segunda mensagem que ele traz, ele fala o seguinte, a expectativa de sua breve vinda impulsionou a missão da igreja apostólica. O que seria essa igreja apostólica? Seria a igreja primitiva, que é representada no Apocalipse pelo cavaleiro branco. É um período histórico que nós estaríamos falando do primeiro século da nossa história. Encheu de esperança incontáveis cristãos longos, mas essa geração após geração, este evento prometido ainda não ocorreu. E assim muitas perguntas. Por quanto tempo mais teremos que pregar? Jesus voltará em breve? Essas palavras geraram uma expectativa irreal. Gente, aí depois do segundo parágrafo, na ponta da linha também o autor vai nos trazer o seguinte: mas esses cristãos se queixaram do longo atraso. E ele pede para a gente comparar com Mateus 25:5, e ali é onde é utilizada a alegoria, a parábola do noivo. E o interessante, gente, na construção alegórica do casamento judaico antigo, na antiguidade, é que havia um período entre a ketubá, que é um contrato de intenções, um contrato inicial, um contrato de casamento, em que o noivo ele era celebrada
uma cerimônia de casamento, tinha uma ketubá, um contrato. Depois de eles fazerem os votos ali na tenda, feita a ketubá, o contrato de primeiras intenções, inclusive tinha que se fazer separação depois daquilo, se por um acaso acontecesse alguma coisa. Mas o noivo, ele se afastava, geralmente por mais ou menos uns 2 anos, para preparar a morada, para preparar o lugar. E ele voltava, mas quando ele voltava, ele não avisava. Apenas uma pessoa sabia quando o noivo ia voltar, nesse lapso, nesse período de tempo. Apenas era o pai do noivo. Então, a noiva, ela tinha que estar, durante esse espaço de tempo, preparada para essa volta. E aí, nesta alegoria é que nós encontramos os elementos para nós entendermos aquilo que nós devemos fazer. E nós vemos na história, gente, na alegoria do casamento judaico antigo, esses elementos de convicção também que nós entendemos como se fossem mensagens que estavam lá que nós adotamos como sendo uma evidência, como sendo um indício, como sendo um testemunho, como sendo edute, um testemunho alegórico daquilo que nós acreditamos, que o noivo, ele já veio, Yeshua já veio, e ele veio e ele fez a cerimônia do noivado. Aonde? Na Santa Ceia. Ali na Santa Ceia, o noivo estava celebrando o noivado. E o pacto, onde que ele assinou? Na cruz do Calvário. Ali é o pacto, é o acordo desse casamento. Ele ressuscita, ou seja, acaba a cerimônia e ele vai preparar a morada para depois voltar e levar a noiva, assim como era assim como as alegorias judaicas testificavam. Depois nós vemos lá o seguinte, gente, nós vemos o autor da lição, agora no último parágrafo, ele vai citar novamente o Salmo 90:10, a questão da vida curta e até 70 anos, se for muito viril até 80, e passando disso é cansaço, é enfado. Ele vai trazer lá falando o seguinte, gente: apesar dos longos séculos passados desde que Jesus ascendeu ao céu, a promessa de sua vinda permanece sendo relevante nos dias de hoje. Por quê? Porque tudo o que temos é uma vida curta, como diz os Salmos, e até 70, depois é cansaço, é enfado. E então a ressurreição, sem nenhuma oportunidade posterior de mudar nosso destino, Hebreus 9:7, no que diz respeito aos mortos, aí ele vai fazer a ressalva daquilo que nós estudamos nas semanas anteriores, que a morte, ela é uma morte onde o corpo volta para a terra, o espírito volta para Deus, e há um estado de inconsciência durante essa morte, como se fosse um sono sem sonhos, e depois o retorno de Cristo, a ressurreição. E o autor da lição termina concluindo: cada dia que passa é um dia a menos para a gloriosa aparição do Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, nas nuvens dos céus. Embora nós saibamos que Ele virá, podemos ter certeza de que Ele virá. Embora não saibamos quando Ele virá, podemos ter certeza que Ele virá. E isto é o que realmente importa. E agora é com o Marcos e a continuação da lição. Olá, você que nos acompanha através do canal Entre Linhas. Agora vamos dar continuidade ao estudo da lição na parte de terça-feira. O título aqui é Eu o ressuscitarei. Essa é uma promessa de Jesus. São palavras do próprio Jesus Cristo que ele fala no contexto do sermão, onde ele fala a respeito do pão da vida. Jesus Cristo fala de si mesmo como o pão da vida. Ele diz que quem se alimenta desse pão se alimenta para a eternidade, se alimenta para a vida eterna.
É muito importante compreendermos qual é o contexto desse discurso de Jesus em João no capítulo 6. A partir do verso 1 do capítulo 6, fala a respeito da multiplicação de pães, quando Jesus Cristo, com apenas alguns pedaços de pão, ele consegue alimentar uma grande multidão. Nos versos 14 e 15, o povo começa a entender que Jesus Cristo era o profeta que havia sido prometido no Antigo Testamento. Então, quando eles entendem que Jesus Cristo, pelos seus poderes que ele havia manifestado ali, ele poderia ser aquele profeta aguardado no Antigo Testamento, eles então começam a querer declará-lo como rei. E Jesus Cristo passa a se desvencilhar dessa ideia. Afinal, um reino estabelecido sob o governo de Jesus Cristo seria muito vantajoso para os seus seguidores, né? Pense em alguém que poderia curar, alguém que poderia ressuscitar e multiplicar alimento, multiplicar recurso, né? Então, se alguém fosse ferido em batalha, Jesus Cristo poderia curar. Se alguém fosse morto em batalha, Jesus Cristo poderia ressuscitar. E se faltasse recursos, Jesus Cristo poderia multiplicar com apenas alguns poucos pães. E Jesus Cristo, então, entende que as pessoas estavam andando atrás dele apenas por interesses materiais. E ele começa a falar que o mais importante seria o alimento espiritual, o alimento que nutre para a vida eterna. A partir desse momento, as pessoas então começam a questionar se Jesus Cristo realmente era aquele que haveria de vir, se que realmente era aquele que havia sido prometido no Antigo Testamento. No verso 30 do capítulo 6, eles disseram assim: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes pão do céu. Entenda que aquele povo que andava atrás de Jesus em busca de alguns pedaços de pães, em busca de algum benefício material, agora questionavam Jesus, minimizando o seu milagre, porque, na verdade, o que eles estão dizendo aqui é o seguinte: o Senhor vem como um profeta, se diz um enviado de Deus, mas vamos comparar. O Senhor multiplicou o pão apenas um dia e agora não quer fazer mais. Moisés deu pão durante 40 anos. Então o milagre de Jesus estava sendo desconsiderado, estava sendo considerado como muito pouco perto daquilo que Moisés havia oferecido. Isso nos dá aqui um ensino, né, que a gente pode tirar nas entrelinhas, do fato de que quem recebe nunca tem limite. Quem tem que impor limite é quem oferece, quem dá, porque senão a pessoa vai dar tudo e ainda vai ser pouco. Você pensa que alguém que multiplicou o pão para alimentar 5.000 pessoas, pelo menos 5.000 pessoas, então em seguida esse milagre ele é completamente desconsiderado. Isso é apenas um parêntese, uma entrelinhas, porque na verdade o grande ensino que nós extraímos a respeito do que Jesus Cristo falou aqui é o fato de que ele diz assim: eu ressuscitarei no último dia, verso 40, verso 44 e verso 54 também desse mesmo capítulo. Então, quando Jesus Cristo fala de vida eterna, ele fala da ressurreição, ele relaciona a vida eterna, ou seja, a vida após a morte, a vida após o túmulo, não com uma ida direta para o céu, mas com a ressurreição. A ressurreição é um ensino bíblico que vem se expandindo ao longo da Bíblia. Nós já estudamos sobre isso lá no Pentateuco. Nós não encontramos praticamente nada ou nenhuma referência direta à ressurreição. Quando nós vamos para os profetas começam a falar de ressurreição mais individual, até que Isaías começa a falar de uma ressurreição coletiva, e no Novo Testamento fala da ressurreição de todo o povo de Deus. Então é um ensino que ele vem se expandindo ao longo da Bíblia e tornando-se mais claro ao longo da Bíblia. O ensino no qual se baseia a fé cristã. A fé cristã se baseia no fato de que, apesar da morte, apesar das dificuldades, nós vamos ressuscitar. A própria palavra ressuscitar, como destaca o autor, ela subentende alguém que volta à vida, já que
ressuscitar é trazer de novo a vida, né? Na parte de quarta-feira, o título é Ao Som da Trombeta, e aqui fala a respeito dos Tessalonicenses. Os Tessalonicenses, eles acreditavam que Jesus Cristo viria apenas para transformar aqueles que estivessem vivos, ou seja, aqueles que morreram, eles tinham as suas esperanças perdidas, não havia esperança para aqueles que morreram. Então eles se entristeciam muito com o fato de que alguém haveria de morrer. Então o apóstolo Paulo, lá no capítulo 4, verso 13 a 18, ele fala a respeito da ressurreição. Ele fala assim: vocês não devem ficar tristes como as pessoas que não têm esperança, como os demais que não têm esperança. Então o que o apóstolo Paulo diz? Aqueles que morreram já estão melhor do que nós, porque eles já estão no céu. Não. Ele fala: aqueles que morreram vão ressuscitar também. Aqueles que morreram vão voltar à vida. E o autor até aproveita para rebater aqui uma ideia que é equivocada no verso 14, quando diz que ele trará na sua companhia, né, aqueles que dormem. Isso aqui pode ser confundido com o fato de que a alma foi para o céu, e muitas pessoas creem dessa forma, que quando nós morremos a alma vai para o céu. Então, quando Jesus Cristo vier buscar os que estão vivos, buscar a sua igreja, né, arrebatar a sua igreja, então ele devolve o corpo àquelas almas desencarnadas. No entanto, o texto não dá a entender isso, porque o contexto daquilo que está sendo ensinado ali é que Jesus Cristo virá para ressuscitar as pessoas, para tirar do túmulo aqueles que morreram e também para arrebatar aqueles que estão vivos, e nós subiremos juntos. Esse é o contexto do que acontece aqui. Então a esperança final é a ressurreição. Então, como Jesus deu esperança, olha, aqueles que se alimentarem do verdadeiro pão da vida, que sou eu, eles vão ressuscitar no último dia. Mesma coisa que falou a irmã de Lázaro, né? Marta, quando Jesus fala a respeito do encontro com Lázaro, ela diz: eu sei, nós vamos nos encontrar na ressurreição do último dia. Então esse era o ensino de Jesus. Agora o apóstolo Paulo, ele dá esperança. Qual a esperança que nós temos? É a esperança da ressurreição. Então quando alguém morre, a esperança não é dizer: ele já está num lugar melhor, ele já está com Jesus lá no céu. Não, a esperança é a esperança na ressurreição. Então o apóstolo Paulo termina dizendo assim: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Por que não consolar com a ideia de que as pessoas já estão no céu, se essa fosse uma ideia verdadeira? Não. O apóstolo Paulo diz: nós temos a nossa esperança, que é a ressurreição. E na quinta-feira, o encontro eterno. Quando o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, o capítulo 15 de 1 Coríntios é um capítulo todo sobre a ressurreição. O apóstolo Paulo, inclusive, faz relação entre a nossa própria ressurreição e a ressurreição de Cristo. Ele diz assim: Cristo é o nosso exemplo, Cristo é a nossa primícia. Se Cristo não ressuscitou, que esperança nós temos? E ele diz: se não há ressurreição nossa, dos que morreram, dos santos que morreram, Cristo também não ressuscitou. Ou seja, se Cristo é nosso exemplo e nós não ressuscitamos, como que Cristo ressuscitou? E se Cristo não ressuscitou, que esperança nós temos? Não temos esperança nenhuma. Inclusive ele diz, né? Então vamos comer, vamos beber, vamos tratar dessa nossa vida, porque é a única vida que nós temos. Muitas pessoas creem que no final, quando Jesus Cristo voltar, ele volta para arrebatar a igreja secretamente, né? Inclusive diz que algumas pessoas dizem que esse é o mistério do qual fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, a partir do verso 51. Mas ali o contexto nos mostra diferente, né? É sempre importante analisarmos o contexto. Como eu disse, todo o capítulo 15 fala a respeito da ressurreição. E os vivos, então, eles serão transformados. Quando? No momento da ressurreição, no momento em que os salvos serão ressuscitados, né? As pessoas creem nisso. O autor cita aqui um best-seller de 16 volumes chamado Deixados para Trás. Talvez você já tenha lido ou então assistido o filme, porque esse filme é aquele que as pessoas estão num avião e some o piloto, some algumas pessoas, só fica a roupa lá, né? Então as pessoas creem dessa forma, basicamente baseado
em histórias, em crendices e até mesmo nesse filme, nesses livros. Mas a Bíblia não fala em momento nenhum de nenhum tipo de arrebatamento secreto. Pelo contrário, o autor até cita aqui um texto de Apocalipse 1, verso 7, né, diz que todo olho verá. Esse não é um método de rebater a ideia do arrebatamento secreto, porque as pessoas acreditam também dessa forma, né? Que todo olho verá, porque eles creem que Jesus Cristo vem, arrebata secretamente a sua igreja e depois de 7 anos ele volta, aí é a vinda gloriosa que todo olho verá. Então não é muito prudente utilizar esse verso para tentar rebater essa ideia. A ideia é demonstrar que o arrebatamento, do qual fala lá em 1 Tessalonicenses 4, versos 16 e 17, acontece na vinda de Jesus, no momento em que Jesus Cristo vem para ressuscitar os mortos, né, com toda a trombeta, com anúncio. Então não é um momento secreto. Qual é o grande perigo desse ensino do arrebatamento secreto? É porque eles dizem que Jesus Cristo vem, arrebata a sua igreja, começa a tribulação, para que algumas pessoas que não se arrependeram no tempo da graça possam se arrepender, então, nesse momento aí de tribulação. Quando que a Bíblia, na verdade, diz que o momento, lá em Mateus, no capítulo 25, né, diz que quando Jesus Cristo vem, ele já separa bodes e ovelhas, colocando alguns do seu lado, que irão para a vida eterna, e outros já serão separados para o fogo. Ou seja, não existe mais um momento para arrependimento após a vinda de Jesus. Então esse ensino ele pode retardar a tomada de decisão, fazendo com que a pessoa deixe para amanhã algo que é fundamental que seja decidido ainda hoje. Na parte de sexta-feira nós temos as perguntas, e a primeira pergunta aqui diz assim: alguém disse, a morte aniquila você. Ser aniquilado completamente destrói o sentido da vida. Essa é uma frase, né, que está entre aspas aqui. E aí o autor pergunta: que esperança temos contra essa falta de sentido? Bom, a vida sem a esperança na ressurreição é uma vida completamente sem sentido. É uma vida onde nós colecionamos perdas, né? Nós perdemos durante toda a vida, nós nascemos e vamos envelhecendo, vamos nos tornando decadentes, e ao longo da nossa vida nós vamos perdendo amigos, perdendo familiares, perdendo esperança em muitas situações. Então a vida ela é uma coleção de perdas. Aquilo que nos alimenta é a esperança que nós temos na eternidade. Do contrário, a vida não teria sentido algum. A esperança na ressurreição, da qual a Bíblia nos fala, promessa feita por Jesus Cristo, é a que dá sentido a tudo isso, porque nós sabemos que além disso que nós vivemos aqui, existe algo muito melhor, né? Existe algo que, na verdade, dá sentido a tudo isso que nós estamos vivendo aqui. A pergunta número 2 diz: como harmonizar a busca pela perfeição, Filipenses 3, verso 12 a 16, né? Com o fato de que somente na segunda vinda de Cristo receberemos uma natureza incorruptível. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, né, fala da incorruptibilidade, que pode ser relacionada com o corpo, que é corruptível e que se torna cada dia mais doente, cada dia mais decadente, né, mas também pode ser uma relação direta com o nosso caráter, né, que é corrupto, que é corrompido pelo pecado, e nós vamos receber também um caráter incorruptível. No entanto, a busca da perfeição, sobre a qual o apóstolo Paulo fala em Filipenses no capítulo 3, a partir do verso 12, você pode ler mais calmamente, mas o apóstolo Paulo, ele fala: prossigo para o alvo, eu continuo. Então, a perfeição que nós devemos buscar não é uma meta a atingir, mas uma caminhada. A meta nós vamos atingir somente quando Jesus Cristo voltar, mas essa meta ela será atingida somente por aqueles que estiverem caminhando. Então todos nós vamos ser encontrados em fases diferentes desse aperfeiçoamento, mas todos que estiverem caminhando vão receber a coroa final, né? O apóstolo Paulo ele até relaciona com uma grande corrida, né? Ele diz: o primeiro na corrida, nas maratonas desse mundo, as pessoas chegam no final
e quem chegar primeiro é que ganha a coroa, os outros não ganham. Nós todos que estivermos correndo essa corrida vamos receber a coroa final. Então, quando nós formos encontrados ao longo do caminho, caminhando para a perfeição, ou seja, buscando alcançar a perfeição, nós seremos contemplados com a perfeição final. E a pergunta número 3, como ajudar alguém a ver o erro do ensino do arrebatamento secreto? Lá em Mateus, no capítulo 29, deixa muito claro que a vinda de Jesus ela é posterior à tribulação, ou seja, a tribulação que as pessoas dizem que acontece após a vinda de Jesus, ela acontece, na verdade, anterior. Ela acontece antes da vinda de Jesus Cristo, né? Mateus 24, a partir do verso 29. Isso ajuda muito a esclarecer. Eu já ajudei muitas pessoas a compreenderem esse tema a respeito do arrebatamento apenas com esse texto. E pergunta número 4, que evidências temos de que os mortos estão dormindo e não estão no céu com Jesus? Aí cita aqui 1 Coríntios capítulo 15, né? E que sentido esses versos têm se os justos mortos estão no céu? Que sentido tem a ressurreição se as pessoas já estivessem no céu? Que sentido tem nós darmos esperança, como diz o apóstolo Paulo, apenas na ressurreição, se as pessoas já estivessem no céu? Não faria sentido algum. Então, quando nós compreendemos o ensino bíblico da ressurreição, automaticamente o ensino da imortalidade da alma, o ensino da ideia de que a alma vai para o céu desencarnada, começa a ruir automaticamente. E o verso áureo dessa semana é muito importante para compreender essa questão da imortalidade da alma, né? Só há vida em Cristo. Aqueles que não estão em Cristo não terão vida. Então, como que essa alma permanece viva no inferno, ou seja, onde for, se elas estão separadas de Cristo? Então, a Bíblia ela deixa muito clara com o ensino a respeito da ressurreição. E o ensino da ressurreição, ele automaticamente anula a ideia de que nós estamos indo para o céu desencarnados, né? Bom, quero terminar esse nosso estudo com uma oração e que possamos reforçar cada dia mais a nossa esperança na ressurreição, a esperança de vermos os nossos queridos voltando à vida quando Jesus Cristo voltar para nos buscar, né? Vamos orar? Santo e bom Deus, muito obrigado pela esperança que brota da Tua palavra, a esperança de que um dia vamos reencontrar os nossos queridos que partiram e que esses queridos que morreram, eles estarão preparados também para a eternidade a partir da ressurreição. Nós te pedimos também, Senhor, que a nossa caminhada ela continue sempre na mesma direção, sempre na direção da perfeição que nós buscamos em Cristo. Nós te pedimos pela Tua graça, Senhor, que o Senhor console o nosso coração com essas palavras que vêm da Tua palavra, que vêm da Bíblia, e te pedimos que a cada dia essa esperança seja renovada no nosso coração. Nos auxilia, Senhor, para que possamos vencer as tentações e as dificuldades desse mundo, para que quando Jesus Cristo voltar, não só nós, como aqueles que nós amamos, também possam estar preparados para a transformação e preparados para a ressurreição. É o que nós te pedimos por Jesus. Amém. Muito bem, hoje, por um problema técnico, o Lúcio não vai encerrar, então eu encerro aqui, me despedindo de você e dizendo que na semana que vem nós voltaremos com mais um estudo da lição. Deixa eu ver qual é o título aqui. Passagens bíblicas controversas. Então nós vamos ler aí algumas passagens bíblicas que podem ser mal compreendidas ou podem ter duplo sentido. Eu já vejo aqui que nós vamos falar sobre a ressurreição, sobre o rico e o Lázaro, né? Umas passagens aí que podem nos levar a crer diferente daquilo que nós vamos falando a respeito da ressurreição. Bom, aguardo você na semana que vem, a nossa equipe aqui aguarda você na semana que vem. Tenha uma boa semana, um bom estudo e que Deus abençoe você e a sua família. Um abraço e até mais.